Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo sobre nós, para que, abrindo o nosso coração, sejamos capazes de acolhermos esta palavra que acabamos de ouvir e que de fato ela possa produzir muitos frutos em nós. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 6º domingo do tempo comum e acompanhamos Jesus no seu itinerário missionário, na sua vida pública, por meio da sua pregação e da sua ação, manifestava em meio à humanidade o reino de Deus. E uma das características da implantação e da concretização deste reino de Deus em meio a nós é a libertação do mal. Domingo retrasado, Jesus expulsava o demônio de um homem que estava na sinagoga. No domingo passado, Jesus curava a sogra de Pedro que estava doente. E hoje, Jesus vai curar um leproso. E eu sempre gosto de dizer que estas libertações, que estas curas que Jesus fazia, não era apenas para resolver um problema momentâneo. A cura, o milagre, o sinal, a libertação ia muito mais além do que o problema em si daquele momento, mas a graça de Deus que precisava alcançar e salvar a vida daquele libertado ou daquele curado. E aqui é muito importante esta compreensão, para que nós não peçamos a Jesus somente resoluções de problemas imediatos, mas que peçamos a Ele a graça da salvação e da libertação que pode alcançar o mais profundo da nossa alma. E agora nós nos deparamos com um contexto muito delicado para a época de Jesus, que é a questão da lepra. Se vocês em casa lerem o livro do Levítico, tivemos hoje na primeira leitura um trecho, capítulo 13 e 14, vai trazer um longo discurso de como o judeu deveria se dar
com o leproso e, consequentemente, com a lepra. De acordo com o livro do Levítico, a lepra, além de ser uma doença contagiosa, porque ela se transmite de um para o outro, ela era considerada também um sinal do castigo de Deus para aquela pessoa, para o leproso, que o tornava impuro. Então, o que é uma lepra? É uma infecção que se dá na pele. Esta infecção vai se agravando com o passar do tempo e vai se tornando uma úlcera, uma ferida. Hoje nós chamamos esta doença de hanseníase, mas na época de Jesus não era possível ter os tratamentos que se tem hoje. E com o avançar da doença, a pessoa ficava toda descaracterizada, porque ela era carcomida literalmente por estas feridas. Além disso, a lepra ataca os nervos e a pessoa vai perdendo as forças e a sensibilidade. Então você pode pegar a mão de um leproso e colocar numa fogueira, ele não vai sentir dor. Por quê? Porque a doença tira a sensibilidade. Então imagine este contexto lá no Antigo Testamento. Sem muitos recursos, sem muitos remédios. Então aquele que era contaminado, aquele que contraía o mal da lepra, já estava fadado ao fracasso. Por estes dois problemas, pelo contexto social, porque deveriam ser excluídos da cidade, para não contaminar outras pessoas. Além do contexto social, nós temos o contexto religioso. A lepra, sinal do castigo de Deus para aquela pessoa considerada pecadora, logo era impura. Olha o que nos disse a primeira leitura a respeito disso. O Senhor falou a Moisés e Araão dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Araão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote deve declará-lo. Então, o sistema religioso era muito rígido. Era o sacerdote aquele que fazia o diagnóstico e de fato dava a sentença. Este homem, esta mulher são leprosos. Diante disso, o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos desordenados e a barba cortada, gritando: impuro, impuro, impuro. Vocês imaginam essa cena? Todo leproso deveria seguir este rito. E a partir do momento que alguém passasse perto de um leproso, ele deveria gritar: impuro, impuro, porque o bom judeu não poderia passar perto dele. Por estas duas questões. A primeira, social, no sentido do medo de contrair a doença, e depois a mais importante no sentido religioso: era impuro, era pecador, logo deveriam estar excluídos. Diante deste contexto, Jesus se depara com um leproso. E agora nós veremos como se dá esta nova relação entre Jesus e este homem doente com o mal da lepra, na perspectiva do Novo Testamento. Então isso que eu acabei de explicar para vocês era a perspectiva do Antigo Testamento.
E agora nós vamos ver como Jesus vai mudar este enredo. Vamos acompanhar agora como Jesus vai lidar com o leproso e mais do que isso, o que Jesus vai fazer com ele. Então vocês aguentem mais um pouquinho, porque estes contextos são importantes para vocês entenderem, porque daqui a pouco Jesus vai chegar na nossa lepra, que é a mais doída, que não é aquela da erupção da carne, da ferida, mas é aquela que alcança o coração e que torna o homem e a mulher impuros. Voltemos ao texto do Evangelho. Estamos agora com São Marcos, capítulo 1, versículo 40. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Teve alguma mudança? Teve. Como é que deveria ser o comportamento do leproso? Gritando impuro, impuro e se distanciando das pessoas. Este leproso vai infringir a lei. Ele não vai respeitar aquilo que era estabelecido pela sociedade e pela religião, mas ele vai ao encontro daquele que poderia fazer a diferença, Jesus. Porque ele acreditava que o seu mal, que a sua doença, que as suas feridas, que as suas lepras não poderiam ser mais fortes do que a ação de Jesus. E aqui já vem o primeiro ensinamento da palavra para nós. Não se convença que os seus pecados, as suas dificuldades, as suas lepras sejam maiores ou mais fortes do que Jesus. Siga o exemplo desse leproso, rompa com estes princípios e corra ao encontro de Jesus. Não temas. Quando aquele homem chegou perto de Jesus, ele se ajoelhou e pediu: se queres, tens o poder de curar-me. A primeira atitude, diante do momento que ele estava perto de Jesus, foi de fazer o que, minha gente? Diante de Jesus? Ajoelhar. Eu dizia para vocês, na festa da Epifania do Senhor, há pouco tempo atrás, quando os reis magos chegaram no presépio de Belém, o que eles fizeram? Se ajoelharam. E naquela homilia eu vos explicava que o único digno de reverência para a prostração era somente Deus. Por isso que os magos se prostraram para adorar o menino, reconheceram que aquele menino era quem? Deus. O adoraram. Agora nós encontramos este leproso fazendo o quê? A mesma coisa. Se ajoelhou diante de Jesus porque o reconheceu como Deus, como o Senhor da sua vida, como o Kyrios. E o reconhecendo faz um pedido. Olha que interessante o pedido do leproso: se queres, tu tens o poder de curar-me. O leproso chegou para Jesus exigindo de Jesus o que ele precisava? Não. Se tu queres. A prostração, a adoração, o se ajoelhar é sinal de humildade,
da livre decisão daquele que se confia nas mãos de Deus. Apresenta sim a sua necessidade, mas não é o que pede que dá a sentença final do que Jesus precisa fazer, mas o que pede deixa na liberdade de Jesus, dizendo: se tu queres. E agora nós devemos refletir esta palavra, porque ela precisa nos ensinar a rezar. Pode ser que em muitos momentos da nossa vida, nós chegamos diante de Jesus, até nos prostramos diante dele, para apresentar as nossas necessidades e pedidos, mas dando o comando, exigindo o que ele precisa fazer. E ao ouvirmos o pedido do leproso, esta palavra tem que chegar no nosso coração. Precisamos de um dom do Espírito que se chama humildade, para prostrar, porque se não tiver humildade não ajoelha, se não tiver humildade não prostra, e não prostrando não adora, não reconhece como Senhor. A primeira atitude da oração, e a segunda atitude da oração, se colocar nas mãos de Jesus e confiar na ação dele, permitir com que a vontade dele prevaleça. E é muito bonito esta dinâmica de se colocar diante da vontade de Deus. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, vai nos motivar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No momento que Jesus caminhava para o Calvário, no momento da sua crucifixão: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O exercício do leproso: se tu queres, podes curar-me, é o exercício que Jesus viveu e fez constantemente na sua relação com o Pai, para que prevaleça a vontade do Pai. Aqui, para que se prevaleça a vontade de Jesus. E agora na sua vida, na sua oração, você tem pedido que prevaleça a sua vontade ou a vontade de Deus? Esta pergunta, minha gente, ela não é fácil de fazer. Por quê? Porque ela mexe com muita coisa dentro de nós. Certa vez, eu ouvindo o Papa Francisco meditar este evangelho, achei muito interessante. O Papa disse assim: todas as noites eu rezo esta oração do leproso: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. O Papa disse que repete esta oração 5 vezes e vai rezar 5 Pai Nossos, porque cada Pai Nosso referente a uma chaga de Jesus, pedindo para Ele: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. E eu achei tão interessante esse testemunho do Papa, e comecei a fazer esta oração também. E quero dizer-lhes: exercite isso a cada dia. Seja ao levantar ou ao deitar,
pense em Jesus e reze: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Vamos repetir esta oração? Senhor, se tu queres, pode curar-me. A cada dia, se abra a este pedido. Reconheça que dentro de você há muitas lepras que Jesus precisa tocar e curar. Exercite a humildade de se colocar inteiramente nas mãos dele e dizer: Senhor, se tu queres, eu também quero. Diante deste pedido, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Nós meditávamos agora há pouco que o leproso, ele infringiu a lei, porque ele não poderia chegar perto de Jesus. Pelo contrário, deveria gritar: impuro, impuro, e sair correndo. Mas Jesus também vai romper com essa lei. O bom judeu, ao ver o leproso, não deveria se aproximar, porque ele poderia ser contaminado pelo leproso, nos dois sentidos. Da doença, porque a lepra é contagiosa, mas para o judeu o mais grave era ser contaminado pelo pecado. Por isso, a doença era vista como um castigo que Deus dava diante do erro e do pecado daquela pessoa. E eu explicava isso para vocês no domingo passado. Esta era a chamada teologia da retribuição. Se eu era bom, logo Deus ia me dar sua bênção e graça. Mas se eu era uma pessoa ruim e pecadora, o Senhor ia punir, me dar doença, me dar paralisia, me dar tantas outras coisas para me castigar. E aí eu falava para vocês que Jesus rompe com a teologia da retribuição e nos abre a teologia da graça, da misericórdia, do amor. E nós não podemos viver ainda doutrinados pela teologia da retribuição, porque tem muitas pessoas que quando passam pela doença, pela morte, pela dificuldade, começam a achar que é Deus te castigando. Esta é a visão do Antigo Testamento que Jesus superou, porque a ação de Deus em Jesus não é do castigo, mas é da misericórdia. Da misericórdia por quê, Padre? Porque agora Jesus se aproxima do leproso, sente compaixão. O que significa sentir compaixão? A própria palavra já diz: sentir com a paixão o sofrimento do outro. Então a palavra paixão significa sofrimento. Então compaixão é sentir a dor do outro. Aquele homem sofria em todos os aspectos. Da doença corporal, imaginemos nós uma ferida nos comendo o tempo todo, uma dor muito grande. E ao mesmo tempo uma dor interior de ser olhado, de ser rejeitado, de ser excluído, de ser considerado pecador e impuro. A dor do corpo e a dor da alma. E naquele momento a compaixão de Jesus, o sentir a dor daquele homem, o impeliu a uma ação. E aqui nós encontramos a solidariedade de Deus na nossa dor. Domingo passado, a sogra de Pedro doente, Jesus vai à casa dela,
Jesus fica à beira da cama dela, Jesus estende a sua mão, Jesus a levanta e a cura. E agora mais uma vez, Jesus estende a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Papa Bento XVI, meditando este evangelho, vai nos dizer que este estender das mãos de Jesus para tocar o leproso significa Deus romper com toda a barreira e com toda a impureza que havia entre o Senhor e a humanidade. Este estender das mãos de Jesus, este tomar pelas mãos o leproso com as suas mãos feridas e carcomidas pela lepra, é sinal do amor de Deus, que estende as suas mãos para curar a humanidade ferida dos seus pecados. A partir do momento que alguém pegava na mão de um leproso, o que acontecia? A pessoa ficava contaminada. Olhemos nós, aqui pertinho de nós temos a colônia Santa Marta. Como que surgiu a colônia Santa Marta? Uma vila de leprosos. Não poderiam viver na cidade. Naquela época que foi criada a Santa Marta, isso aqui era tudo roça. Era um lugar muito longe da cidade em si. Então os leprosos tinham que ficar reclusos, excluídos, longe, porque se eles tocassem em alguém sadio, o que eles faziam? Passavam a doença para aquela pessoa. Por isso o judeu não se aproximava do leproso. E o leproso tinha que gritar: impuro, 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 e sair correndo, gritando, com as roupas rasgadas e o cabelo todo alvoroçado. Mas aqui nós vemos algo diferente. Não é a lepra que tem o poder de contaminar as mãos de Jesus, mas são as mãos de Jesus que têm o poder de purificar a lepra. O ângulo aqui muda, a concepção inverte, e isso é muito bom para nós, porque hoje nós transcendemos o evangelho, de não olharmos a lepra somente como uma ferida corporal, mas transcendemos para diagnosticarmos os outros tipos de lepras e de feridas que vão nos comendo por dentro. E hoje cada um deve fazer a sua reflexão. Qual é a sua ferida? Qual é o seu machucado? Qual é a lepra que te come por dentro e que te faz ser impuro, que te distancia de Jesus e que te impede de receber o seu toque, a sua cura e a sua graça? Se nós olharmos para a cruz, na cruz nós encontramos como estão as mãos de Jesus. Se vocês olharem para cá, talvez vocês que estão aí de costas não conseguem ver, mas as duas mãos de Jesus na cruz estão feridas e machucadas. Como é que estava o corpo do leproso? Ferido e machucado. O toque das mãos de Jesus, tocando as mãos do leproso, fez com que ele assumisse sobre si
as nossas feridas e os nossos machucados. Fez com que Ele assumisse sobre si tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que sangra, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que dói. E é por meio destas mesmas mãos que assumem as feridas, dores, lepras e machucados, que emanam também o antibiótico, o remédio, o antídoto, a graça que é capaz de curar e de sarar estas feridas. Queira estender as suas mãos para Jesus, dizendo: Senhor, se tu queres, pode curar-me. Não temas, se prostre a cada dia, se ajoelhe e apresente para Jesus todas as feridas que te excluem, que te tiram da comunidade, da vida social. Apresente para Jesus as lepras do seu pecado, que te impede de viver uma inteira comunhão com Ele. E quantos de nós escolhemos viver uma vida toda chorando em cima das nossas feridas ou vivendo delas? Antigamente, quando nós íamos à Trindade, lá no Divino Pai Eterno, tinha uma grande multidão de doentes pedindo esmolas. Agora eu acho que diminuiu, mas eu me lembro quando era menino, minha família quase toda é de Trindade, então íamos muito à missa lá, no Santuário do Divino Pai Eterno. E muitos daqueles doentes viviam da ferida. Por quê? Ele tirava aquele pano, aquela toalha, era uma ferida horrível. E do outro lado ele estendia a mão e falava assim: dá uma moedinha para o doente. Quantas pessoas escolhem viver uma vida toda da sua ferida, da sua dor, da sua lepra, do seu trauma, da sua rejeição, da sua separação? E agora, Jesus, na sua misericórdia, nos tirando da teologia da retribuição e nos elevando para a teologia da graça, não quer que nós vivamos uma vida toda de feridas, mas vivamos uma vida toda da graça. Independente de qual seja a sua ferida, de qual seja a sua lepra, o seu vício, o seu pecado, chegue diante dele e fala: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. E permita com que as mãos chagadas de Jesus toquem as suas chagas. Permita com que a mão machucada de Jesus toque as suas feridas, porque somente Ele pode curar-nos. Somente Ele. E naquele momento, Jesus teve compaixão, estendeu a mão, tocou nele, assumiu a sua realidade para redimi-la e disse: eu quero, fica curado. Não foi Jesus que não foi o homem que contaminou Jesus, mas foi Jesus que purificou o homem. Não existe pecado que manche a Deus. Não existe fraqueza que possa corromper ao Senhor, mas é a graça, a força, a salvação dele que pode nos libertar de todos os nossos cativeiros. E é muito importante nós compreendermos isso, porque quantas vezes eu ouço o choro das pessoas dizendo: Padre, eu não sou digno de Jesus porque a minha história foi assim. Padre, eu não sou digno de servir a Deus porque eu fiz isso. Padre, eu não sou digno de estar aqui
viver os sacramentos, viver a minha fé com intensidade, porque olha como foi a minha história. Não coloque a sua lepra como barreira. Não coloque as suas dores, as suas feridas, os seus machucados como algo intransponível, que vai te impedir de viver a graça, a cura e a libertação, a salvação que só Jesus pode te dar. Porque não é o seu pecado, a sua fraqueza, o seu vício que vai contaminar a Jesus, mas é a sua graça que vai te libertar do que está te oprimindo, te machucando e te fazendo sofrer. E esta é uma palavra de esperança, é uma palavra de coragem, é uma palavra de ânimo. Porque se há muitos anos você vive convencido, convencida que a sua fraqueza, as suas debilidades te impedem de viver esta graça, hoje o Evangelho vem com a marreta e pá, derruba isso para o chão, dizendo: epa, aqui é Jesus que faz o contrário, mas a sua parte Ele não pode fazer. Se aquele homem leproso não tivesse tomado a decisão de infringir a lei, de ir ao encontro de Jesus, de se ajoelhar na presença dele, de estender a sua mão ferida e machucada e dizer: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me, Jesus mesmo com todo o poder não poderia ter feito a cura. Porque o primeiro passo para a cura é acreditar naquele que pode curar. Então aquele leproso se tornou um cristão, porque ele fez uma profissão de fé, ele acreditou em Jesus, ele tomou a decisão de ir ao encontro dele, de se ajoelhar, de estender as suas mãos e de fazer o pedido, colocando o pedido na vontade de Jesus. A pedagogia da oração. Tomar a decisão, ir ao encontro, se prostrar, abrir as mãos, fazer o pedido e deixar na vontade de Jesus. Porque quando nós pedimos da maneira correta, Deus age. Eu sempre gosto de dizer nos aconselhamentos que faço. Muitas pessoas chegam dizendo assim: pá, tem 30 anos que eu estou rezando e pedindo e isso não acontece. Falo por duas coisas. Primeiro, pode ser que você não está sabendo pedir do jeito certo. E segundo, pode ser que o que você pede não é da vontade de Deus. E não sendo da vontade dele, ele não vai fazer. E agora, olhando para este Evangelho, devemos aprender com ele. Jesus triunfa sobre a impureza contagiosa. Jesus vai abolir a barreira, a fronteira entre o puro e o impuro, como eu acabei de explicar. O contato com as mãos de Jesus é o remédio que cura, que purifica e que liberta. E nesta ação, Jesus rompe a barreira que existia entre Deus e a humanidade. Vamos ver agora o que vai acontecer? No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Eu dizia para vocês no domingo passado, que nenhum milagre que Jesus faz é mágico, mas existe uma pedagogia. Sentiu compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica curado. O texto nos disse: no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Como que se deu o milagre de Jesus? Como que se deu a ação de Jesus? Pelo toque, porque Jesus tocou, e pela palavra: eu quero, fiques curado. Então, todo milagre acontece nesta metodologia, na ação e na palavra. Manifestar o reino de Deus em meio à humanidade, a missão por excelência de Jesus,
se dá por meio da sua ação e por meio da sua palavra. A cura acontece por estes dois passos. A ação de Jesus tocou e por meio da sua pregação, por meio da sua palavra. E muitos de nós hoje já não queremos mais a palavra de Jesus. Temos uma dificuldade tremenda de meditarmos os textos sagrados, de lermos a Bíblia, de fazermos a nossa oração pessoal com a palavra. E hoje precisamos pedir com que estas duas atitudes de Jesus nos alcancem: o seu tocar e o seu falar. E é tão bom quando nós encontramos pessoas que se abrem a esta novidade da palavra. Tem uma irmã nossa aqui da comunidade, que sempre eu gosto muito de conversar com ela, porque ela tem uma intimidade muito grande com a palavra, mesmo quando ela está sofrendo e passando por dificuldades. E todas as vezes que eu a escuto, ela sempre me diz: porque eu encontro força na palavra. Mas eu fico tão feliz, e às vezes mesmo sofrendo pelo problema que está passando. E eu gosto de incentivar: é isso mesmo, está no caminho certo. E você é convidado, é convidada a fazer esta experiência. Permitir com que a ação de Jesus se una à sua ação e permitir com que a palavra de Jesus oriente a sua escolha, a sua ação. Naquele momento Jesus disse: não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Então, de acordo com o livro do Levítico, o sacerdote na sinagoga, no templo, ele que dava a sentença dizendo: é leproso, logo é impuro, excluído da sociedade. Mas caso o leproso se curasse, quem poderia dar o veredito dizendo que agora ele deveria ser reinserido na vida da sociedade e na religião? O sacerdote. Isso resguardava a lei de Moisés. Aí, tarefa de casa, ler os capítulos 13 e 14 do livro do Levítico. Jesus agora dá um comando: vá, não conte a ninguém o que aconteceu aqui, oferece o sacrifício para a tua purificação, se apresente ao sacerdote, como ordena a lei de Moisés. Quando nós pegamos no original do grego que foi escrito o Novo Testamento, esta cura do leproso, este levantar o leproso, este restabelecer a sua saúde corporal e espiritual, é o que diz respeito à ressurreição. Então, a ação de Jesus não foi paliativa para curar uma doença de pele, mas a ação de Jesus foi muito mais profunda, porque alcançou o coração daquele homem, deu a ele a graça de ser filho amado, restabeleceu a saúde do corpo e da alma, para que ele fosse reintegrado à vida social e à vida religiosa. A obra de Jesus é sempre completa. O milagre de Jesus não é para resolver um problema momentâneo, mas é para tocar o corpo e para tocar a alma. Porque o homem tinha dois problemas: no corpo, as feridas, a lepra, mas ele tinha o pecado interior que o tornava impuro. Então Jesus tocou a lepra e ele ficou curado. E Jesus tocou o coração, lhe dando o seu perdão, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e o ressuscitando da morte que ele vivia. Só que o curado, nesse momento, faz algo diferente. Jesus disse: não contes nada a ninguém.
Então a teologia vai nos ensinar que no Evangelho de Marcos existe o segredo messiânico. E o que é esse segredo messiânico? Que não poderia ser revelado antes da hora quem era o Messias. Por isso que na maioria das vezes, no início da vida pública, Jesus cura, liberta e diz: não contes a ninguém. Jesus fala isso até para o demônio, vimos no Evangelho do domingo retrasado. Só que aquele homem não consegue guardar este segredo messiânico. Olha o que vai acontecer agora para finalizar o texto. Ele, o curado, começou a contar e a divulgar para todos o fato. Por isso Jesus já não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinha procurá-lo. Jesus manda aquele homem voltar para a sinagoga, para a sua religião judaica. Mas a partir daquele momento, o curado se torna um cristão. Ele se torna um discípulo de Jesus. E aonde ele passava, ele contava as maravilhas de Deus que ele experimentou pelas mãos e pelo toque de Jesus. Minha gente, quando nós somos tocados por Jesus, quando nós somos amados por Jesus, quando nós somos perdoados por Jesus, quando nós somos reerguidos por Ele, não é possível ficar calado, porque esse amor nos invade de tal forma, que dilata o nosso coração, que abre a nossa boca, que dá sentido para a nossa vida e para a nossa existência, e nos faz ser missionários, falando deste Jesus, por todos os lugares por onde passamos. Este é o sinal de que foi curado por dentro e por fora. Domingo passado, Jesus curou a sogra de Pedro, e logo após a cura, o que aconteceu? Ela colocou-se a servi-los. Lembra? Evangelho do domingo passado. Servir a Deus, a Jesus e aos irmãos. Agora o leproso curado, Jesus diz: não conte para ninguém. E o que vai acontecer com o homem? Não obedece Jesus nesse ponto, porque se torna um missionário, um anunciador das obras maravilhosas que Jesus fez. Se de repente você ainda tem dificuldade de anunciar o amor de Deus, é porque falta você experimentá-lo plenamente. Eu gosto de dar um exemplo nosso goiano. A nossa comida goiana é muito gostosa, não é verdade? Então, num dia de domingo, se nós almoçamos na casa de uma pessoa e a comida é muito gostosa, o que você diz quando você chega na sua casa para quem não foi para o almoço? Perdeu. Tinha pamonha, molho de frango caipira, tinha churrasco, tinha lasanha. E aí você vai fazendo a propaganda. Quem te ouve diz assim: para, porque minha boca já está ficando cheia d'água. Mas por mais que você fale, por mais que você atice, por mais que a boca do outro fique cheia d'água, se ele não comer um pedaço da comida, ele nunca vai saber que gosto tem a comida. E aqui consiste a nossa experiência com Jesus. Por que o curado saiu fazendo e manifestando as maravilhas de Jesus? Porque ele havia experimentado. Só pode anunciar quem experimenta. Só pode levar para o outro, transmitir aquilo que em primeiro lugar você experimentou no mais profundo do seu coração. Portanto, hoje peça: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Permita com que as mãos de Jesus toque as suas lepras, restabeleça a sua saúde psíquica, emocional, corporal. Queira que Jesus te levante. Queira com que este reino e esta força se manifeste em você, para que ao sair desta igreja, você anuncie o que Jesus fez na sua história, o que Jesus fez na sua vida. Aqui,
Nós não somos portadores de uma palavra que é nossa, não. Esta palavra que hoje eu vos falo não é minha, é de Jesus, é de Deus. E de fato ela só tem o poder de ser transmitida com autenticidade a partir do momento que eu quero que esta palavra se concretize em mim. E quando nós pedimos, nos colocando da forma correta, Senhor, se tu queres, tu podes curar-me, a resposta de Jesus é esta: eu quero, fique curado. É uma reciprocidade, é um caminho de duas vias que se encontram e que se transformam. Porque Jesus saiu muito feliz com aquele homem curado, e o homem saiu muito feliz porque Jesus tinha o libertado. Então agora vamos pedir esta graça na nossa oração, porque o amor de Deus é mais forte do que qualquer doença contagiosa. Coronavírus é contágio, mas o amor de Deus é muito mais contagiante. E diante de uma humanidade doente e contagiosa, não pela lepra, mas pela Covid, nós precisamos de qual tipo de contágio? Do amor de Deus. É esse contágio que vai combater o contágio da pandemia. E a experiência começa por quem? Por mim e por você, que temos esta graça de estarmos aqui hoje, ouvindo esta palavra. Porque ao sairmos daqui, vamos encontrar com muitos doentes, em todos os aspectos. E aí nós precisamos ser como esse curado, anunciar o amor de Deus, anunciar a sua graça, anunciar o seu toque e a sua cura, para que essas pessoas também se abram a esta novidade que um dia nós nos abrimos e experimentamos. Então agora eu te convido, por um instante, a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, a olhar para a sua história, para a sua vida, para o seu interior, e encontrar quais são as minhas lepras, quais são as minhas feridas, quais são os meus machucados, que me tiram da vida comunitária, que me roubam da vida social, que me impede de viver a fé e a religião, que me tira da presença de Jesus. Não queira viver uma vida toda das suas feridas e das suas lepras, mas hoje tome a decisão de se prostrar diante de Jesus, de estender as tuas mãos, de apresentar os seus machucados e pedir: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. tem compaixão de nós. Se queres, pode curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes Se queres, podes curar cada um de nós.
Se queres, podes curar. Se queres, podes Se curar. queres, podes curar. Se queres, Se podes queres, curar. podes curar cada um de nós. Jesus. Jesus, Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aquele que tu amas, enfermo está. Jesus. Jesus, Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aquele que tu amas, enfermo está. Se queres, pode curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Tu és o médico dos médicos, o Deus de poder e o impossível a nós. Tu podes fazer, tão grande é o teu amor. Pode nos curar, se queres, Senhor. Se queres. Se queres, podes curar. Se queres. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de Se queres, nós. podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar.